Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, é tão bonita, né, aquela imagem que a gente vê tantas vezes pintada por artistas, ou em gravuras, desenhos, até fotografias daquela pessoa sentada lendo um livro, gostosamente na sua poltrona, geralmente ao lado de uma lareira, com aquele aspecto sereno, calmo, degustando aquelas palavras, como se estivesse ali no momento da mais pura tranquilidade e do mais puro descanso. Quem não costuma ler ou lê apenas trivialidades, talvez acredite que essa seja uma descrição exata da realidade. Mas quem realmente tem o hábito da leitura, principalmente daquelas obras mais densas, que são realmente as leituras mais relevantes, sabe que essa calma e esse sossego não é bem o que caracteriza o momento. Eu mesmo, nas minhas ocasiões de leituras, eu não costumo ter toda essa tranquilidade. Essas leituras não costumam ser assim tão pacíficas como parece. Para um observador externo que talvez me veja ali absorvido na leitura, né, como se eu estivesse navegando naquelas palavras do escritor, talvez até pareça que se trata de alguém em uma ocasião de quietude, né, ou de amenidade. Mal sabe essa pessoa que, na verdade, eu estou ali, às vezes, numa autêntica batalha, numa guerra com aquelas palavras, numa guerra com a concentração, numa guerra com a atenção, numa guerra com as ideias do escritor. Às vezes é uma grande batalha. E assim, todo leitor sério, de obras realmente sérias, vai sofrer isso. Todo leitor, de verdade, ele enfrenta muitas adversidades, várias adversidades na sua leitura. Então não tem esse negócio de leitura tranquila e relaxante, não existe isso. A leitura ela oferece muitos obstáculos, muitos desafios. E quais são esses obstáculos e esses desafios? Eu quero elencá-los aqui para vocês. O primeiro deles é a desatenção, óbvio. A natureza humana, ela tende sempre à dispersão. É terrível, mas é verdade. E para nós nos mantermos conscientes, ali em cada frase, em cada parágrafo, retendo a relação entre as ideias, isso não é fácil. Isso não é fácil. Você precisa de concentração e uma concentração contínua. Então, o leitor que ele relaxa naquele momento, ele se perde. O leitor que descansa um pouquinho a mente, ele já se distrai e já perde a sequência. Então, não há de se falar, ao se referir à leitura, a um momento de repouso. Você não está descansando ali. Você está em constante atenção, e a atenção dá trabalho, e a atenção desgasta. Então, a primeira coisa, e o primeiro obstáculo é a atenção. Então, já temos aí trabalho. Trabalho. Aliás, a atenção e o esforço de atenção é um dos esforços mais difíceis que tem. Então, só isso aí, só o problema da atenção já desmistifica a ideia de leitura como momento de paz, momento de tranquilidade. Mas não bastasse a energia que nós despendemos para compreender aquilo que nós estamos lendo, há ainda a necessidade de retenção daquilo que nós lemos. Veja, nossa memória, ela é fugidia. Nossa memória, quando ela não é treinada ali para reter as coisas, ela sempre acaba deixando escapar muita coisa. Por isso, o que torna a leitura ainda mais extenuante não é nem entender o conteúdo, mas manter aquilo que se compreendeu na memória.
Porque sem essa retenção, a relação entre os pensamentos é quebrada e o sentido geral se perde. Você precisa ler, olha lá, manter a continuidade da atenção, mas não só manter a continuidade da atenção, mas aquilo que foi lido tem que estar retido, porque senão você vai chegar mais à frente, se você esquecer totalmente que você leu atrás, perdeu o nexo de compreensão. Então o leitor ele precisa de firmeza. Ele não pode relaxar. Então isso torna a leitura um combate constante, não só com o que está escrito, mas consigo mesmo. Você está brigando consigo mesmo, num esforço de conseguir fazer com que essa leitura seja realmente proveitosa. Então já temos aí o problema da atenção, o problema da retenção. Mas, para manter-se, né, concentrado na leitura e reter o que se leu, tudo isso seria em vão se o leitor não se empenhasse em ir para além da compreensão das ideias do escritor e tentasse pensar como o escritor. Então o que eu quero dizer aqui? Que o leitor ele não é só um receptor da mensagem. Ele não está só recebendo passivamente, ainda que com esforço de concentração e retenção. Não é só isso. Ele também tem que se colocar no lugar do autor, buscar repetir a experiência do autor, até replicar o seu espírito. E conseguir fazer com que aquilo que ele está lendo seja verdadeiramente compreendido. É um exercício de reprodução da experiência mental do escritor. E isso exige, claro, uma entrega à leitura. Mas não apenas uma entrega mecânica. Veja, não é só atenção, não é só retenção. E não é só mera compreensão das palavras, mas é uma experiência, é um exercício de experiência, de se colocar no lugar do autor, de pensar como ele, de tentar fazer com que as ideias se manifestem da mesma maneira ou aproximadamente da maneira como se manifestaram para o autor. Então, é uma disposição de alma isso aí que, obviamente, vai ser desgastante e vai ser cansativo. Óbvio. Então, veja, quem sabendo de tudo isso ainda acredita que ler é uma atividade relaxante, não compreendeu nada do que nós estamos falando, do que eu estou tratando com vocês. É por isso que eu digo, ler não é uma atividade prazerosa. Há outras coisas prazerosas que são relaxantes, que são gostosas, né? Não preciso aqui listá-las, que vocês conhecem muito bem, todos nós conhecemos. Essas coisas são prazerosas, né? Ler não é um prazer. Não pelo menos no sentido de prazer, como aquela sensação agradável relacionada à satisfação de um desejo. Nós podemos falar em prazer na leitura, mas um prazer, vamos dizer, diferido, que não é aquela sensação boa que é concomitante ao gozo da atividade, mas aquele prazer que é o resultado do sentimento de realização adquirido pela conquista do conhecimento. Isso sim, é um prazer, né, pelo resultado e não pela ação em si. É igual o prazer do trabalho. Às vezes trabalhar é extenuante, é cansativo, é chato, mas aí você tem as recompensas e você tem prazer nisso. A leitura é a mesma coisa. A leitura é uma briga, é uma disputa, é um esforço de concentração, de retenção, de compreensão, de viver a experiência do autor. E nisso tudo, às vezes, cansa, você tem aquela vontade de dormir, às vezes você começa os olhos a doerem, às vezes você simplesmente não consegue entrar na experiência, é assim. Então eu não posso falar em prazer, não pelo menos o prazer direto. Mas eu posso falar sim de um prazer por aquilo que a leitura me oferece, que é o ganho de conhecimento. E todas as consequências desse ganho, como o crescimento pessoal, o desenvolvimento da alma, amadurecimento e tudo isso aí. Então, ler não é um prazer.
não pelo menos no sentido mecânico da coisa, mas é algo que eu não vou deixar de fazer jamais. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.